agora o Raimundo vai mostrar que um casal foi preso em Teresina, suspeito de estupro de uma criança, de um adolescente, de 12 anos de idade, em junho deste ano. O caso aconteceu em junho deste ano. Agora, o detalhe é o seguinte, é que o casal, Raimundo, o casal foi acusado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Pois é, uma situação até de certa forma não, totalmente absurda e revoltante, porque essa adolescente de 12 anos foi estuprada lá no mês de junho e um inocente acabou sendo apontado como autor desse estupro. Inclusive foi preso, foi mandado para o sistema prisional sem ter feito nada, simplesmente por conta de uma manipulação feita por este casal que eram os verdadeiros autores desse estupro. Só que a polícia não parou as investigações, continuou investigando até descobrir quem realmente tinha praticado esse crime. Detalhes a partir de agora na reportagem. A polícia chegou aos verdadeiros autores do crime ao aprofundar as investigações sobre o estupro de uma menina de 12 anos ocorrido em junho passado. Na época, a menina apontou um vizinho como autor do crime. Foi na casa dos suspeitos, né? Depois da escola, a vítima teria ido para casa, depois de casa teria ido na casa dos suspeitos, teria acontecido os atos de abuso sexual dentro dessa casa. O rapaz foi preso em flagrante e levado para o sistema prisional do estado. Mas a polícia continuou investigando, porque algumas informações eram contraditórias e estavam incompletas. Cheguei na DPCA há pouco tempo e esse inquérito já estava em curso. A delegada anterior que estava presidindo o inquérito, ela já estava desconfiada e a equipe me passou essa desconfiança, porque, segundo a menor, ela teria, depois do colégio, sido arrastado para um matagal e chegou em casa, as roupas não estavam sujas, ela teve uma hemorragia e essa hemorragia teria sido rápida, não teria sido demorada, e ela só veio apresentar isso à noite. Então, havia furos. E o próprio suposto autor, ele tinha um álibi que a família confirmou. Foram ouvidos vários testemunhos da família e confirmaram o álibi dele. Essa foi a primeira suspeita de que havia alguma coisa errada. O delegado descobriu então que o estupro, na verdade, tinha sido praticado pelo casal, que tinha uma relação de amizade com a família da vítima. O fato teria ocorrido na própria residência deles. Depois do crime, a menina ainda teve que ser levada ao hospital pelos pais por causa de uma hemorragia. Depois disso, os autores do estupro fizeram chantagem emocional com a adolescente para acusar outra pessoa pelo crime. Dentro das intimações, inicialmente, a mulher desse casal teria sido intimada, certo? Quando essa intimação, a priori como testemunha, porque pelo relato de um dos genitores, após voltar da escola, ela teria ido para casa desse casal. Quando ela foi intimada, os policiais não localizaram uma das autoras dentro da casa dela e acabaram entregando a intimação na casa da própria vítima, né, para os familiares da vítima, devido à relação de proximidade. Quando a criança tomou conhecimento de que a suposta autora seria intimada, ela chamou os pais para conversar e desabafou e contou toda a verdade. No dia seguinte, os pais já foram com a menor na delegacia, onde eles contaram tudo o que aconteceu, tudo que a menor passou para ela, e a criança foi submetida a depoimento especial com a equipe de assistência social e psicólogos. No mesmo dia em que a polícia pediu a prisão dos reais autores desse estupro, também pediu a soltura do rapaz, que estava preso há vários meses sem ter cometido nenhum tipo de crime. O próprio caso em si do estupro já é extremamente chocante, é uma violência, é uma criança de 12 anos, né? Mas havia um preso que era inocente, né? Que foi acusado pela própria menor, foi autuado em flagrante e permanecia preso até essa data, né? O caso então está elucidado? Praticamente elucidado, a gente fez a busca na casa, estamos atrás de um pouco mais de material probatório, mas ele já está bem robusto e a gente deve estar finalizando nos próximos dias e enviando para a Justiça. Pois é, uma história que, se não tivesse sido o trabalho incisivo da polícia de continuar investigando para fazer a ligação de todos os pontos dessa história toda, esse rapaz poderia continuar preso sem ter praticado o crime de que era acusado, Douglas. Porra.
Vamos... Olha, assim, Raimundo, eu fico pensando, sabe? Fico sempre aquela dúvida que também se aplica ao caso da violência contra a mulher, de feminicídio, né? Será que nós estamos em uma realidade onde o número de abusos sexuais aumentou? Ou será que nós temos uma situação em que as pessoas estão procurando mais os órgãos de polícia, né, para denunciar? Eu acho que é uma situação que a segurança pública precisa ainda estratificar, fazer um estudo para mostrar, olha, fazer uma linha histórica, né? Isso aqui é referente ao aumento de denúncias, de casos novos e tal, compilar esses dados para que a gente possa ter uma noção. Quando aparece, por um determinado momento, casos de feminicídio, aumentou ou estão denunciando mais? Medidas protetivas, por exemplo. Quantas medidas protetivas a Justiça do Piauí emite todos os meses? Aumentou, diminuiu? As mulheres estão denunciando, mas então é preciso saber até mesmo para se formular políticas públicas. Então, esse é um ponto. Né? O outro ponto é comum. É um caso, Raimundo, mais estarrecedor do que o outro. Né? Verdade. É um caso mais estarrecedor do que o outro e com outro ponto em comum, que esse o Raimundo também, já obviamente, como um grande jornalista, já comentou várias vezes. Raramente o autor ou os autores estão fora do círculo de convivência da vítima. Via de regra é alguém que tem acesso à vítima, Raimundo. Exatamente, tem acesso à vítima, isso quando não é da própria família, né? O companheiro da mãe da vítima, o próprio pai, um tio, um primo, e nesse caso aí, por exemplo, alguém que tinha uma relação de amizade bem próxima da família dessa jovem. Ou seja, são casos que se repetem e quando a gente vê uma história dessa sendo desvendada, a gente, acima de tudo, tem que dar parabéns para a polícia por estar intensificando esse trabalho de investigação. É importante essa evolução na eficiência da Polícia Civil no processo de investigação. Não se ater simplesmente a certos depoimentos, a alguns fatos rasos, aprofundar a investigação, tentar desfazer todas as dúvidas para que se evite que inocentes sejam condenados sem ter praticado qualquer crime. São fatos como esse aqui e muitos outros de outras naturezas que vêm sendo denunciados o tempo inteiro nas delegacias de polícia, que merecem dessa atenção, dessa dedicação dos policiais para estar desvendando, realmente colocando na cadeia os verdadeiros culpados por esses crimes. É mais uma vez um fato chocante, uma criança de 12 anos que passa por uma situação dessa, que vai precisar de acompanhamento e mais uma vez, dar parabéns à polícia por ter desvendado toda essa história e que a justiça puna os verdadeiros responsáveis por esse crime.